E aí ela me levou para esse pastor fazer uma oração por mim. E eu lembro como se fosse hoje. Aí foi a segunda experiência mais marcante que eu tive com Deus na minha infância. O pastor se abaixou, olhou nos meus olhos e disse assim: Sara, Deus te escolheu. E eu guardei isso no meu coração, né? De que literalmente não fui eu que escolhi o Senhor, mas que foi Ele que havia me escolhido. E havia me separado desde o ventre. Antes mesmo de eu ter entendimento de quem Ele era, Ele já havia me escolhido. E Ele disse assim: Ele vai levar você aos 4 cantos da terra. Hoje, quando eu penso assim, né? Eu fico imaginando a terra bem quadradinha, Deus me levando tudo que até canto. Igual nos cantos dessa sala aqui. E Ele liberou essa palavra profética sobre a minha vida, que liberou o meu destino profético em Deus. Né? Mesmo sem eu ter consciência da dimensão do que aquele pastor estava liberando. E ele tinha muita convicção do que ele estava falando. E ali o Senhor revelou que eu viveria um tempo de trevas, que eu passaria pelo vale da sombra da morte, mas que o Senhor me resgataria dali por um propósito. E Ele orou por mim, me abençoou. E Ele disse assim: onde sua voz, Sara, onde seus pés não puderem pisar, o Senhor vai levar a tua voz. Eu não tinha noção do que Ele estava falando, né? Mudei, perdi o contato com a igreja. Mas já era um destino profético. Já era algo, né? Mas eu não lembro de muitas coisas que aconteceram na minha infância. Mas eu lembro, essas 2 experiências com Deus me marcaram profundamente. Depois ali eu perdi o contato com a vizinha, perdi o contato com a igreja, parei de ler a Bíblia, né? Não tinha ninguém mais para me inspirar a levar a igreja. Infelizmente eu não fui morar perto de uma igreja, e ainda se estivesse perto da igreja, que eu não tenho certeza, eu não tinha mais forças para ir, né? A minha fé foi ficando fraca e tal, e aí os anos foram se passando. Quando eu fiz 13, 14 anos, os meus pais decidiram se separar, né? Se separar das casas apenas, porque eles já eram separados há muito tempo. Eu vivia nesse ambiente de muita confusão, onde meu pai era muito agressivo com a minha mãe e tal, e aí eu fiquei muito revoltada com isso. Até então eu tinha me afastado da igreja, mas eu ainda era uma criança, então eu estava fazendo tudo direitinho, não tinha envolvimento com nada de errado. Quando eu fiz 14 para 15 anos, eu fiquei muito rebelde. E aí eu comecei a viver esse tempo de trevas que o pastor havia falado. Eu literalmente andei no vale da sombra da morte. E me envolvi com drogas, o Senhor me deu inúmeros livramentos de overdose. E foi um tempo assim onde um abismo foi puxando outro abismo, eu fui mergulhando muito profundo numa vida autodestrutiva. E lá no fundo do poço eu ouvi a voz do Espírito Santo falando no meu coração, dizendo o que Ele tinha para mim. Mas eu estava tão fraca, tão distante, eu estava tão perdida, que eu não conseguia ter forças para sair daquilo. E aí foi aí que veio o meu resgate, né? E o Senhor me arrancou da Bahia através da música, através da arte. Por isso que eu sou amante mesmo da arte, porque o Senhor usou a música e a arte para me libertar. Me arrancou da Bahia, né? Eu vim para São José dos Campos para cantar numa banda de axé. E o Senhor me achou aqui, né? Eu vim para aqui para cantar numa banda, porque aí a gente está falando de dois encontros. Ele falou, como foi o primeiro e o segundo, né? A volta do filho pródigo ali. Com 15 anos eu conheci o Bruno, né? Que ele era filho do empresário dessa banda. Eu vim para cantar na banda, deu tudo errado. Mas Deus já sabia, né? Que do jeito que eu estava vivendo lá, com certeza eu iria morrer. Né, porque eu estava realmente mergulhando muito profundo nas trevas, e o Senhor me resgatou, me trouxe para São José. Eu sou apaixonado por essa cidade, porque aqui o Senhor mudou a minha história, né, transformou a minha vida através do amor, né? Eu cheguei aqui, pode falar, né? Tô contando ainda, né? Pode, aí, sim. Qualquer coisa você me corta, porque eu sou de boa. Pode ir. Beleza. Cheguei aqui em São José, gente, eu vim com pensamento de morte, né? Eu falei, eu vou tocar o terror em São Paulo. Vou ficar muito famosa, vou beber muito, vou usar muitas drogas, vou fazer muita coisa terrível. Eu não tinha nada na minha mente, não tinha expectativa de boas, não tinha perspectiva de futuro, de um futuro bom. Eu só tinha pensamentos de morte. Mas os planos do Senhor são melhores e maiores do que os nossos, né? Os caminhos do Senhor são muito mais altos, os caminhos do Senhor são melhores, os pensamentos do Senhor são muito mais altos. Enquanto eu tinha planos de morte, eu tinha planos de vida. Se você gostou desse corte, temos o episódio completo no canal Eleve, na playlist Creative-se, ou nas nossas plataformas de áudio, que você pode ter o episódio completo.